Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre Day Trade. Muita gente está me perguntando, Fabrício, como é que faz para ganhar dinheiro no Day Trade? O que foi necessário para ti começar a ser consistente no Day Trade? E eu resolvi então fazer esse conteúdo, esse vídeo, com 3 pontos que eu considero os mais importantes que me fizeram realmente virar a chave e passar a ser consistente no Day Trade. Vamos lá então, galera! Vamos falar um pouco sobre Day Trade, então, sobre a consistência no Day Trade. Será que dá para fazer dinheiro nesse prazo operacional? Existe muita lenda, muito mito, muita mística em cima desse prazo operacional. E, na verdade, eu entendo por quê, né? Porque se trata todo sobre uma liberdade irreal, que o trader pode operar de qualquer lugar do mundo com notebook na beira da praia, o que é uma bobagem. Mas um fato é que, sim, dá para fazer dinheiro no longo prazo no Day Trade. Só que eu entendo que alguns pontos são necessários e eu entendo que 3 pontos foram necessários para mim que realmente me fizeram virar a chave e vamos falar então sobre esses 3. O primeiro ponto que eu realmente entendi que ou eu fazia ou não fazia, senão eu não conseguiria fazer dinheiro no Day Trade, era parar de operar só o mini índice. O que eu fazia quando eu comecei lá operando Day Trade, cara? Eu sentava no computador, abria lá o meu notebook, botava a tela do mini índice na frente e ficava ali sentado esperando algum sinal. E aí, dava 9h15, o sinal não vinha, dava 9h30, o sinal não vinha, dentro do sistema que eu estava operando, que naquela época era o método Leandro de Day Trade, a barra de 15 minutos. E aí eu ficava esperando alguns sinais, tá? E não vinha, e não vinha. E eu sabia exatamente qual era o sinal, cara, só que eu tava ali olhando para aquela tela e eu via aquele movimento do mini índice para cima e para baixo, eu, caraca, aqui eu poderia ter entrado, aqui eu poderia ter feito dinheiro. E aí o que eu começava a fazer? Começava a inventar sinal. Eu ia num gráfico de 5 minutos, tentava achar alguma coisa, não tinha, eu ia num gráfico de 2 minutos, aí eu ia num gráfico de 10, aí eu ia no de 30, no 60, aí no de 2 de novo. E eu ficava inventando o sinal até que, claro, eu ficava dando a cabeça em cima da parede, porque não existia sinal ali, não tinha alguma coisa consistente, não tinha um setup que eu seguia que estava no gráfico. E o que aconteceu? Eu comecei a entender que não adiantava eu ficar catando o sinal, cara. Por quê? Porque não é sempre que um ativo nos dá o sinal que está dentro do nosso sistema, que estava dentro do meu sistema. Eu tinha lá o rompimento de linha d'água. É sempre que acontece o rompimento de linha d'água no índice, no gráfico de 15 minutos? Não, não é todos os dias. Então eu não tenho como operar todos os dias no mini índice. Uma das primeiras viradas de chave do ponto 1 foi quando eu comecei a entender, como eu comecei a incorporar, na verdade, né, que o mini índice era só mais um ativo dentro do mercado. Eu tinha mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Ambev, Itaú, Magazine Luiza, Klabin, Suzano, Marfrig. Eu tinha uma infinidade de papéis, mas eu estava muito preso a operar somente o mini índice. Quando eu vi que o mini índice era só mais um ativo dentro de um monte de outros que eu tenho, uma vasta possibilidade que eu tenho, eu comecei a entender que eu deveria operar o setup e não o papel. Eu queria saber em quais papéis que estavam adequados para aquele meu setup. Então eu comecei a botar dentro do meu gráfico, dentro do meu modelo, vários papéis, cara. E eu comecei a ver, caramba, se eu procurar somente o setup que está no filé, está descrito no livro, eu posso ganhar mais dinheiro. Porque eu não vou estar forçando a operação, eu não vou estar sentado com a bunda na cadeira esperando que o mini índice faça um sinal que pode não acontecer hoje, nem amanhã, nem daqui a 2 dias. Pode acontecer só semana que vem e isso gera angústia. No momento que eu boto uma quantidade grande de papéis, é muito provável que eu vou ter pelo menos uma operação no dia. Bem encaixada, esse é o melhor, sem forçar a operação. Então, o primeiro ponto é entender que o mini índice é só mais um ativo. O segundo ponto que me fez virar um pouquinho mais a chave foi em dosar o tamanho da minha mão. No momento em que eu diminuí o tamanho da minha mão, isso me ajudou muito a ser mais consistente. Mas qual é a importância disso? Cara, no começo, quando a gente vê aquelas oscilações bruscas do mercado, a gente pensa que é aquela questão de ficar rico do dia para a noite. Pode ser uma verdade, o que não é, né? Bolsa de valores é um trabalho como outro qualquer, exige-se tempo, experiência, consistência para aumento de patrimônio e aos poucos, com meses, anos, nós vamos conseguindo então cada vez mais chegar próximo daquele objetivo financeiro que nós tínhamos estimado quando a gente começou. Então, o mercado é um trabalho como qualquer outro e não adiantava eu pesar muito a mão e querer ficar rico semana que vem.
isso não era consistente, não era duradouro. Então o que eu fiz? Diminuí a minha mão, porque a partir disso, e eu já entro no terceiro ponto, a partir disso eu consegui me focar somente no sistema operacional. Eu não estava olhando mais para o financeiro, cara. Eu entrava numa operação e eu não queria saber quanto eu ganhava ou quanto eu perdia. Porque como eu estava com uma mão muito pequena, não importava muito aquele financeiro de ganho ou de perda. Então, como não importava muito, eu não estava focado no financeiro. Eu estava focado no meu sistema operacional, em entrar no ponto certo, em entrar no ponto correto, para sair, inclusive, seja no stop, seja no ganho. Então, eu simplesmente fechei aquela janelinha do home broker que aparece a oscilação financeira e olhei só para o gráfico e botei as ordens de forma muito precisa, porque não importava mais o quanto eu ganhava ou perdia, já que isso não fazia diferença no curto prazo. Quando eu estava com uma mão muito grande, quando eu ganhava alguma coisa num trade, pô, aquilo representava muito para mim. Caraca, olha toda essa grana que eu ganhei aqui, cara, porque eu tava com uma mão muito grande ao capital que eu tava usando. E quando eu perdia, também doía demais, cara. Eu ficava cansado, no final do dia eu tava exausto e eu ficava olhando pro financeiro, porque aquela perda era muito significativa frente ao capital que eu tinha. No momento em que eu diminuí a mão, eu parei de olhar a janela, a oscilação do financeiro e também me foquei no sistema operacional. Então eu entendo que esses 3 pontos me fizeram virar a chave de verdade, que foram eu entender que o mini índice é só mais um ativo, eu diminuir a minha mão e com isso focar na entrada, na saída de forma perfeita, sem olhar para o financeiro e focar no trabalho bem executado. Tá bem? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado um pouco a te fazer refletir sobre o que tu tem feito nos teus sistemas operacionais. E se tu gostou desse conteúdo, compartilha ele para a maior parte de pessoas que a gente possa ajudar com as nossas experiências. Tá certo? Eu te vejo na próxima, um forte abraço e até mais!